Olá, assim como eu acredito que você tem conhecimento da situação de abandono que vive o esporte amador aqui em Petrolina. Nós, do Bola na Rede, sempre apoiamos o esporte amador e temos ouvido em cada entrevista de organizadores, atletas, amantes do esporte amador, suas dores e suas necessidades. E o nosso programa só tem um fundamento: apoiar o esporte amador na nossa região, no Grande Vale do São Francisco. Por isso eu venho aqui pedir seu apoio, pedir sua ajuda, para que nos ajude a fortalecer o esporte amador. Basta você dar um joinha nesse vídeo e se inscrever se ainda não for inscrito no nosso canal. Isso nos fortalece e nos ajuda a fortalecer o esporte amador. Grande abraço e até o próximo. Daqui a pouquinho, dá uma boa noite aqui ao nosso parceiro, novo parceiro, né? Nosso convidado parceiro. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo ao Bola na Rede. Boa noite amigos da Ponte FM, é uma satisfação enorme estar aqui, tá? E falar de esporte é sempre muito bom, tá? Falar do esporte como um todo, não somente daquele que a gente mais pratica, mas de uma forma geral. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouquinho com o Rogério, né? A gente vai saber mais a respeito, um pouco, né? A respeito da trajetória, né? do Rogério no esporte amador e outras coisas a mais, e claro, ele pode opinar também nos nossos comentários aqui, né? Frente às competições que rolam no Brasil inteiro, né? O Flamengo que está na vantagem hoje, né? É. E com a vitória, né, ainda? Você falou em Vasco, o professor Marcos Barros está mais feliz, né? Menos triste, né? Menos triste. Né, com a partida, o jogo morno, o jogo às vezes truncado, às vezes o Flamengo dava a bola, o Palmeiras vinha, aí joga na área, lançamento na área, rebate a zaga do Flamengo, e aí a gente não viu um grande jogo, que eu pensei de ver um grande jogo, Rogério. Você assistiu, né? Sem dúvida, assim, o jogo foram dois jogos iguais, o do Rio e de São Paulo, né? No Rio, o técnico Abel Ferreira abriu mão do jogo, né? E tomou 2 gols, né? E abriu completamente. E se você pegar, teve 2 ou 3 finalizações no Rio. O jogo, no primeiro tempo, parece que tinha tido uma finalização. Ou seja, abdicou de jogar. Só que o Flamengo tem um elenco com a melhor qualidade do que o Palmeiras. Essa é a grande realidade. O time do Palmeiras é um time muito bem encaixado, que tem um excelente treinador, que particularmente não gosta do estilo de jogo, mas os resultados são mais importantes do que qualquer outra coisa. E em São Paulo, ou no Rio, em São Paulo inverteu. Que Tite tem o mesmo estilo de jogo de Abel Ferreira. Tá? É um técnico que joga por uma bola, foi assim na seleção brasileira, foi assim no Corinthians, sempre foi assim. Tá? Um técnico que particularmente também não é o técnico dos sonhos do Flamengo. Mas que ontem o que inverteu do Rio para São Paulo foi que no Rio o Flamengo fez 2 gols. Em São Paulo o Palmeiras não fez. Só fez um, né? Só fez um, mas o jogo não existiu. O Flamengo não jogou, pô. Jogou. O Flamengo simplesmente vou tentar não levar gol aqui. Tomou um gol lá no início do jogo. E o segundo tempo foram 53 minutos. Onde o Flamengo fez questão nenhuma de ficar com a bola. Acho que isso, não vou exagerar aqui, mas o Flamengo acho que não trocou 5 passes consecutivos em nenhum momento do segundo tempo. Ou seja, não fez questão nenhuma, não jogou em momento nenhum e saiu comemorando. Só que há uma grande diferença. Tem um corintiano aqui que do Flamengo é diferente do Corinthians, tá? A torcida se classificou, mas todo mundo chiando. Ninguém está satisfeito com a classificação, porque para o torcedor do Flamengo não vale só a classificação. O torcedor do Flamengo ele tem que classificar e jogar bem, tá? Eu tô na era de Jorge Jesus. Até porque time tem pra isso, né? Tem para isso, mano. Então, não é só da era de Jorge Jesus, não. Que antes mesmo a gente sempre reclamou e queria que jogasse bem, mesmo quando ganhava. Só que agora você tem um elenco caríssimo, não justifica você entrar dentro de campo para jogar 100 minutos, onde você não vai pegar na bola. Você vai dizer, não quero a bola não, eu vou botar 11 jogadores lá dentro da área para evitar o gol. É inadmissível a forma com que Tite pensa futebol, infelizmente. Estou ressaltando, JR, que no Campeonato Brasileiro, a diferença do líder, Botafogo, vice-líder, Flamengo,
para o Atlético Goianiense é mínima. Tá? É mínima que você vai pegar os 2 jogos aí, Flamengo e Atlético Goianiense, foram jogos iguais. Tá? Então no Brasil, aquela diferença que nós temos na Europa de City para o 5º colocado já no inglês, ou do Real Madrid para os demais times, tirando Barcelona, não existe. Tá? Lá a diferença é grosseira. Aqui nós não temos essa diferença. Então o Atlético Goianiense hoje está na lanterna, mas poderia estar ali em 10º, poderia. Se você pegar os jogos, ele teve muitos jogos, jogou bem melhor, mas perdeu o jogo. Tá? Então o futebol brasileiro é muito próximo, ele é nivelado muito por baixo. Essa é uma realidade. Não foi como o professor Marconi, que ele começou numa categoria e terminou em outra. Eu acho que seria mais ou menos aquela pergunta que Nando gosta sempre de fazer, né? Exato. Quem é Rogério Granja? Oh, rapaz, boa pergunta. Rogério Granja é um apaixonado pelo esporte. Eu cheguei em Petrolina em 1980, né? Eu não sou petrolinense de nascença, como a grande maioria da gente, né? E não conhecia nenhuma bola, né? Em 80 comecei e assisti um jogo de handebol lá nas escolas, entre Adelina e Polivalente, atual Eduardo Coelho, né? E vários daqueles eu acabei conhecendo durante a vida, né? E tendo a oportunidade, inclusive, de alguns jogarem comigo mais na frente. Tá? Aí eu assisti e me apaixonei pelo handebol ali, mas nunca deixei de acompanhar. Tinha um baba no Centro de Esporte Lazer, na atual Centro Interescolar de Educação Física e Desporto, que era um baba que acontecia à tarde, onde jogava muitos jogadores como Gibi, Eneildo e tantos outros, tá? Destino. Muitos jogadores jogavam aquele baba e eu todas as tardes assistia. Então eu sempre gostei de esporte como uma forma geral. Vi o professor Vanderlei, que é professor do Auxiliadora, jogando voleibol. Eu era menino ainda, né? Naquela época ele já jogava, eu nem jogava jogos escolares, eles treinando no Centro de Esporte Lazer. E eu ia assistir os treinamentos de voleibol. Assistia jogos escolares, nem sabia quem era Ivan Petrolino, eu já assistia jogando, Gatão. Então eu assistia esse pessoal jogar e nem sabia quem era ainda, mas não perdia, era uma confusão para assistir aqueles jogos. Pegava filas e mais filas para assistir. Muitas vezes não tinha dinheiro, mas mesmo assim pegava a fila e ficava pedindo, pedia um, pedia outro. Então é um cara apaixonado pelo esporte, sabe? Eu me considero um cara apaixonado pelo esporte de uma forma geral, que tive uma oportunidade de começar a jogar handebol em 85, na Adelina. E até conto essa história que eu fui treinar com o professor Eliezer Pires, meu amigo, depois a gente estudou junto, fez faculdade junto, e meu amigo, a gente se tornou amigo. Ele, em 2 treinos, ele me cortou do handebol, ele me tirou do handebol. E aí, depois acabou, sei lá, pela sorte do destino que foi que aconteceu, tanto é que eu estou aqui hoje, que acabou mudando a idade dos jogos escolares, que era 14 anos, baixou para 13. E o 14 anos foi para outra categoria, que foi para o infantil. E assim, acabou abrindo uma vaga, que era chamada hoje de Mirim, né? Que era o 13 anos, que hoje é 14. Oxe, eu acabei formando a equipe da escola. E essa equipe sem treinador, quem treinava éramos nós mesmos. E não entendíamos nada de handebol, né? Acabamos sendo finalistas e perdendo para o estadual na prorrogação, o estadual de professor Edson Binga, tá? Irmão de Helder Binga de Boi, que é uma das lendas do handebol da década de 80, né? Professor Edson Binga, a gente trabalhou junto também, ele professor de matemática na aplicação, já na aplicação. Então ali eu comecei e morava na Areia Branca, vizinho ao professor Ronilson Benevides de Alencar, meu amigo Ronilson Benevides, que acabou fazendo contato com o professor Marconi, e eu acabei indo para o Dom Bosco. Ele era professor de basquete do Dom Bosco, Marconi de handebol. E eu fui para o Dom Bosco, foi uma oportunidade que o professor Marconi me deu. Eu estudei lá de 85 a 90, né? E através dele eu tive minha experiência com handebol. Quando foi ali já, depois que eu saio do Dom Bosco, em 91, eu vou para a IMAF, já não tem mais idade, e novamente mudou a idade dos jogos escolares, vai para 19. Quando vai para 19, eu tenho idade para jogar de novo. Já estava jogando na IMAF. Então você vê como são as coisas, né? E depois, em 92,
2003 começa um curso técnico de educação física aqui em Petrolina. Eu trabalhava de cobrador da Joalina, cobrador de ônibus da Joalina, e começou o curso técnico. E Júlio César, que jogou comigo no Dom Bosco, mais velho que eu, mas a gente jogou, ele era juvenil, infantil, e a gente era vizinho. Acabou me dizendo: olha, tá tendo curso técnico que eu tô fazendo, por que tu não vai fazer o curso técnico? Eu disse: rapaz, e como é que faz? Ele: não, fala com o Ronilson é professor lá, do Otacílio, era no Otacílio Nunes, né? Aí eu falei com o Ronilson me conseguiu a vaga, e pronto. Daí, meu amigo, eu estou aqui como professor de educação física técnico. Quando foi em 96 eu fiz a faculdade, comecei a faculdade de educação física. Em 94 comecei como treinador oficial de handebol. Estou aí há 30 anos nessa brincadeira aí, longa estrada da vida. Sempre apareceram, fecha-se uma janela aqui, abre-se uma porta ali, a gente vai. Mas assim, muita gratidão a essas pessoas que eu citei aqui, várias eu citei, outras a gente acaba esquecendo, tá? Que nos deram a oportunidade da gente chegar. Assim como a educação física, a gente teve essa oportunidade de fazer, graças às amizades, né? Depois as faculdades já são por mérito próprio, o concurso é por mérito próprio. Eu sou concursado do município do estado de Pernambuco, né? Petrolina e Pernambuco. E o handebol a gente está aí desde 2006 à frente do Clube Petrolina, treinamentos e tal, que é um clube também que a gente gosta muito. Passei na aplicação 10 anos, na escola de aplicação. Foi o professor Otacílio que me levou para lá. Tive a satisfação de conhecer o professor Otacílio antes, mas para trabalhar juntos foi na aplicação. E na aplicação a gente formou equipes incríveis. Eu costumo dizer que a gente juntou a fome com a vontade de comer. E o Otacílio é um cara incrível no trato com as pessoas. Eu já não sou incrível no trato com as pessoas, mas dentro de quadra, aí a gente consegue trabalhar bem, né? E o Otacílio era muito bom fora de quadra. Aí ele conseguia trazer as pessoas e eu conseguia fazer as coisas. A gente foi 2 vezes campeão brasileiro de handebol e tal. Falando de, por exemplo, pensa-se que eu sou só de handebol às vezes, outras vezes pensam que eu sou só do futsal. Mas na verdade eu tenho, a gente costuma dizer que a gente tem uma paixão e um amor na vida, né? A paixão é o futsal, o amor é o handebol. Tá? Eu nunca fui técnico de futebol, nunca tive essa vontade, até mesmo porque a nossa região aqui, ela cheira a futsal, né? Na futsal eu fui técnico por muitos anos da Copa TV Grande Rio, por exemplo. Fui vice-campeão da Copa TV Grande Rio, perdendo para o Cartório, aquele time ícone do Cartório. Fui 3º lugar de outras vezes. A última vez que eu fui técnico da Copa TV Grande Rio foi em 2005. E aí depois eu, em 2006, começo como 2007, começo como árbitro. E depois em 2009 o professor Marconi de novo me dá a oportunidade de eu começar como na coordenação, né? E de 2009 para cá a gente está na coordenação. Era Marconi, Otacílio, Marconi, Ronilson. E depois aí ficou, Ronilson saiu, ficou só eu, Marconi, o professor Jarbas Costa. E posteriormente eles dois saíram, eu fiquei e a gente está aí na coordenação hoje. Com Jair Soares é o outro coordenador. E claro, Joelma Murim, a coordenadora geral. São um resumo aí da nossa vida de esporte, tá? Muitos anos também de secretaria de esportes, muitos anos de organização de jogos escolares. Jogos escolares uma época que estava meio bagunçado aqui, a gente teve a felicidade de organizar. Hoje é muito bem organizado, tá? Continuou, mesmo a gente saindo em 2017, continuou muito bem organizado. O professor coordena hoje, o professor Marcos Campos, meu compadre, né? Ele continuou o trabalho muito bem feito dos Jogos Escolares. É um exemplo hoje no Pernambuco todo, e não só Pernambuco, na região Nordeste. Os Jogos Escolares de Pernambuco e de Petrolina, em termos de organização, é um exemplo. Tá? Pode-se criticar isso ou aquilo, que é normal, as críticas. Sem críticas nós não evoluímos. Mas sem dúvida os Jogos Escolares hoje é um exemplo, como outros também que a gente teve por aí. Ô Rogério, esses festivais que vocês fazem, promovem, né? Festival do handebol,
realmente já é o início de um renascimento, né? Eu digo assim porque eu conheci o handball de Petrolina, ele muito mais ativo do que o futsal. Isso aqui era verdade, nos anos 80. Sim. O que é que falta aí para poder o handball voltar àquele boom que era antes? Boa pergunta, Beto. Assim, a gente, o handball de Petrolina, vamos falar em específico, ele é uma coisa natural da cidade, tá? É impressionante o quanto ele tem a capacidade de renascer, tá? E quando ele renasce muito forte. Ele teve a época, o ápice dele na década de 80, ele deu uma queda na década de 90, no final da década de 90, ele renasceu no início dos anos 2000, foi muito forte, tá? E hoje ele volta a ter uma queda de novo, tá? Hoje ele volta a ter uma queda de novo. Mas, por exemplo, é uma queda que a gente consegue reunir no festival, como você falou, consegue reunir 12 equipes. Tá? Só da cidade? Só da cidade, Petrolina, Juazeiro. Aí a gente chama ali, a gente manda uma mensagem, o pessoal do Bonfim vem, o pessoal do Sobradinho vem, as pessoas adoram o handebol do Petrolina, então as pessoas acabam aglomerando e fazendo uma festa. A gente faz um festival com 12 equipes em um dia, tá? Aí eu lhe pergunto, tirando o futsal e o futebol, qual outra modalidade que tem essa capacidade de reunir tanta gente, tá? E sem confusão, sem briga, as pessoas vão pelo simples prazer de jogar, compreende? Na nossa cidade eu falo, tá? Sim. Na nossa região. Então o handebol ele tem essa capacidade. Mas a sua pergunta, o que falta é mídia. O esporte, tudo vive de mídia, tá? Se você não tiver mídia, você não consegue sobreviver, tá? E o handebol, a gente, por exemplo, agora nas Olimpíadas, eu torcia muito que o feminino conseguisse uma boa colocação, porque ele teria Teve um início até bom no primeiro jogo, né? Isso. Mas assim, a realidade é que nossa equipe atual do feminino, ela não é o mesmo patamar. Nós tivemos uma equipe campeã do mundo em 2013, onde nós tínhamos uma seleção fantástica, com excelentes jogadoras, mas não conseguiu chegar entre as 4 nas Olimpíadas, nem 2012, nem 2016, tá? E nem 2021, quando já era quando elas já estavam se aposentando. Mas nós tínhamos Duda Amorim, por exemplo. Duda foi considerada eleita não por a gente, mas a melhor jogadora do século, tá? E quem sabe disso, né? É uma brasileira, né? A Alessandra Ponta, ela foi eleita a melhor do mundo em 2013, tá? Então, são jogadoras fantásticas, que infelizmente não conseguiram entrar no seleto grupo ali de uma medalha nos Jogos Olímpicos. Porque se entra, você ganha visibilidade, tá? E aí você precisa de visibilidade para você sobressair. Essa é a grande realidade. Nós precisamos de apoio, uma oportunidade para ter mídia televisada. Hoje a mídia da internet ela é muito importante, tá? Mas ainda precisa da televisão para estar divulgando. E uma televisão a nível nacional, a nível mundial. Quando a gente fala, por exemplo, de basquete, de vôlei, esses esportes eles são originários, eles foram criados aonde? Estados Unidos. Quais são as principais televisões de esporte do mundo? São todas americanas. Então isso é automático. Por exemplo, o futebol americano, ele só tem essa visibilidade que tem por causa dos Estados Unidos, porque ele é americano. O beisebol são esportes que são puramente americanos, tá? Mas que as pessoas aceitam porque está na televisão, e na televisão americana. Já o handebol, ele é alemão, tá? Então, um esporte que não tem a mesma aceitação da televisão americana. Mas que você assistir é um espetáculo, é lotado todos os ginásios, na Europa das principais ligas, até a Champions League é lotado. Por quê? Porque é europeu e não americano, que nós estamos falando aqui. Agora, a gente sempre bate nessa tecla assim, porque será que nesses festivais aí que vocês promovem, você já dá para sentir que tem bons atletas já surgindo no handball aqui em Petrolina? Já dá para fazer um time, um seleto time, né? Nós temos, em Petrolina, nós temos um histórico de grandes atletas, sempre tivemos. Essa é uma grande realidade. Atualmente, nós temos vamos dizer assim, um hiato, tá?
Nós tivemos um período que foi a minha geração ali que veio da aplicação e alguns atletas do Dom Bosco, como o filho do professor Marquinhos do Dom Bosco, que também é professor Vinícius. E tiveram outros atletas que saíram do Dom Bosco mais recente, nesse período também, mas ali até 2016, mais ou menos, nós tivemos uma grande geração de atletas surgindo. Só que de lá para cá, foi o período que eu me afastei de escola, tá, basicamente. Nós tivemos a pandemia aí nesse meio, que foram 3 anos sem jogos escolares, e basicamente o handebol depende dos jogos escolares, ele precisa das escolas. Ele não funciona em clubes. Não adianta você abrir uma escolinha de handebol no iate, não funciona. Uma escolinha de handebol no céu, não funciona. Só funciona se for dentro da escola, a escola regular, tá? Ela que precisa ter o atleta. Então nós tivemos esse ato grande aí. Hoje nós estamos ressurgindo. A equipe, por exemplo, nos Jogos Escolares agora nós tivemos, na categoria de 14 anos, nós tivemos 8 equipes, se eu não estou enganado, tá? 7, 8 equipes participando. A campeã foi o professor Marcos Campos, da escola Elieta Araújo, equipe de muito boa qualidade, mas ainda não está no nível de Pernambuco, não conseguiu se sobressair nos Jogos Escolares de Pernambuco, que não é o normal. O normal é a gente ir Tá muito acima, bem. né? E isso, a gente sempre ser campeão ou vice. Esse ano ele não conseguiu classificação. Por quê? Porque nós passamos 3 anos sem ter jogos escolares, tá? Então nós precisamos disso. Quando você fala do festival, nós fizemos um festival, o último festival nós fizemos a categoria adulta e a categoria juvenil. Juvenil feminino, juvenil masculino teve 9 equipes. Juvenil feminino nós tivemos 7 equipes. É muita equipe juvenil. Só que a maior parte dos meninos jovens, juvenil é 18 anos, a maior parte dos meninos ali, tem muito menino de 14, 15, 16 anos, porque estão começando no processo. Então eu diria a você que o futuro ele é muito, de muita esperança. Petrolina e Juazeiro, por sinal, o Juazeiro, a professora Vânia Carapiá, está fazendo um excelente trabalho nas escolas dela, está bicampeã baiana na categoria de 14 anos. A professora Jeane foi campeã agora baiana na categoria de 14 anos feminino. Então, ou seja, nós estamos nos destacando. O que é que eu falo? A professora Vânia e a professora Jeane são crias do professor Marconi Barros também, tá? Ou seja, somos todos handebol, Petrolina e Juazeiro. Quando a gente fala Júnior Petrolina, ele não é Petrolina de Juazeiro, né? Então, então não tem como você dissociar uma da outra, né? Isso, você acaba misturando uma com a outra. E o handebol não é diferente. Realmente a gente tá... Pode falar aí. Não, que ele falou sobre jogos escolares, e aí eu só queria pegar o gancho aqui, assim, que foi criada uma lei, a de número 2445, em 2012, que instituiu os jogos escolares como, né, aqui no nosso município, né? E pelo que eu soube, você participou, né? Que benefício, na sua visão, isso trouxe em relação ao esporte aqui na nossa região, quando pegou esses jogos escolares envolvendo todos os esportes? Sua pergunta é muito interessante. O que é que acontece? Os Jogos Escolares até 2008, ele era organizado, apesar de ser municipal, ele era organizado pelo Estado de Pernambuco, pelo Centro de Educação Física, tá? Uhum. Então quem geria o Centro de Educação Física organizava os Jogos Escolares. Na gestão vou falar o nome na política, tá, gente? Quem está escutando, a gente está falando do esporte aqui. Na gestão Júlio Lossi, em 2009, quando ele assumiu, tá? O então diretor de esporte era Brito Júnior. Brito Júnior conversou com o prefeito na época e disse que queria fazer jogos escolares. E ali começou-se a fazer os jogos escolares municipais de Petrolina mesmo, organizado pela prefeitura, tá? O que muda em relação ao que era feito antes do estado? Antes do estado você trazia outras cidades para participar. Nós tivemos finais de futsal aqui, vamos era assim, né? Isso, você vai perguntar ali, você vai pegar ali 95, 94 ou foi 95,
EMAF e Cabrobó final ali, que o Cabrobó era formado de Serginho, Doutorzinho, Tinanã, não sei quem, aquele time Já joguei com esse fantástico. pessoal aí. No Pronto. Olímpico lá em Cabrobó. Então, esse pessoal ali compunha uma escola que fez a final contra a EMAF e tal. Então, foram 2 anos seguidos que eles vieram muito forte. E era dessa forma, tá? Porque era o Estado que organizava, tá? Nos últimos anos, nós tivemos dificuldade financeira aí do Estado. Todo ano se discutia, vai ter premiação, não vai ter, como é que vai ser, onde é que vai ser, era uma confusão. Quando o município assumiu, o município tem campo, o município tem quadro, o município tem recurso próprio, passou a organizar, você recebia a premiação na hora, a arbitragem passou a receber em dias. Então você teve um mérito muito grande, você passou a ter um calendário de jogos escolares, tá? E a partir daquele momento você teve uma crescente muito grande nos jogos escolares em relação a isso, a organização. Mas, por exemplo, o município, ele tinha, quando a gente assumiu ali em 2009, ele tinha 5 escolas que participavam dos jogos escolares. Quando a gente saiu em 2016, tinha 14 do município, escolas municipais. Você triplicou, certo? Isso é um investimento nas escolas, tá? Quando essa gestão assumiu, continuou acrescentando, inclusive hoje o município, você recebe transporte, o município garante transporte para as escolas municipais, e isso é um benefício, tá? Tudo é uma visibilidade. O prefeito hoje, que entrar na próxima gestão, que seja o mesmo, que seja um novo, ninguém sabe como será, ele fará os jogos escolares, porque os jogos escolares ele é importante. Aí diz, e por que não aconteceu nesse outro período da pandemia? A gente ficou tudo parado, não tem o que discutir, a gente sabia que não aconteceria, tá? Isso é normal. Mas sem uma pandemia, sem um acidente grande, os jogos escolares hoje não vai acontecer. Gestão nenhuma que entrar, ela vai deixar de fazer, porque ela vai ter um prejuízo enorme político, um desgaste enorme. Hoje nós temos, eu não vou falar hoje, não sei como é que está a realidade hoje, mas nós tivemos 80 escolas participando, tá, de jogos escolares, em todas as categorias. Nós temos numa categoria, só na 15 a 17, nós tínhamos 41 a 42 escolas. Eu acredito que esse número fez só aumentar. Fez só aumentar. Então isso é um exemplo da importância da prefeitura, da organização, da lei que foi criada. Da lei que foi criada. Isso, tá? Lembrando que, se você pegar Pernambuco também, não podemos tirar o mérito do governo de Pernambuco, não desse governo, do governo anterior, que organiza os jogos escolares e dá essa oportunidade para quem vencer aqui a fase municipal, jogar a fase regional. Depois da fase regional, agora tem uma fase de grupo, que o ano que vem estão prometendo encerrar essa fase de grupo, que eu não discordo dela, e ir para a fase estadual, tá? Onde o atleta tem uma oportunidade ímpar de jogar. Uma vitrine, né? E, é claro, muito grande. Dessa vitrine lá saem muitos atletas para Recife, de Recife para o Sul, e assim vai. Depende de você, mas você tem essa visibilidade. Tá? Então, o Estado de Pernambuco tem essa organização de jogos escolares, esse cuidado, e faltava a Petrolina. Em 2009, a Petrolina passou a assumir, hoje até hoje é. Então, acredito que, quando você falou que falta, como é que está o nível hoje, eu acredito que em breve nós teremos um nível excelente de jogos escolares, tá? Novamente. Para melhorar isso aí, eu sempre bato nessa tecla, eu vou bater mais uma vez. Já está se tornando um sonho meu, né? É uma vontade, mas é um sonho meu. O sonho seu é que, à medida que os nossos ouvintes vão ouvindo, passam a sonhar também, mandar energia positiva para esse sonho aí. Só aproveitando aqui e mandando um abraço para o professor Renato, tá, da Ana Nery, campeão pernambucano de futsal, 12, 14 anos. Time dele muito bom. Acho que eu não vou dizer aqui, cravar que ele ganhou tudo que vai para brasileiro, viu? Vai para brasileiro. Brasileiro é em Recife, tá? Ele campeão pernambucano. Tive a oportunidade de ver jogar na Copa TV Grandia, o campeão da Copa TV Grandia, o campeão dos Jogos Escolares, e tive o desprazer de enfrentar ele com minha escola iniciante. Meu Deus, não vou nem dizer o placar, que é placar de basquete, então não vou nem dizer, gente, mas eu parabenizo aqui, Renato, eu vi como menino, foi meu aluno de futsal em escolinha,
tá? E hoje é um destaque enorme o trabalho que ele faz no futsal aqui. E muito dedicado, muito empenhado. Você sente ele no sangue quando ele esteve aqui falando, você sente, ele não tem como Isso. esconder isso. E outro Sabe? cara que eu vou parabenizar aqui no ar, professor Luciano Keune, tá? Keune Luciano. Ele foi vice-campeão pernambucano no voleibol 12-14 anos feminino. E quem chegasse à final esse ano porque é em Recife, quem é assim, porque você tem uma vaga do estado e uma vaga da cidade sede. Como Recife não teve interesse em colocar seus representantes, então o estado de Pernambuco, na categoria 14 anos, está mandando duas equipes para o brasileiro. E o professor Keune Luciano estará nos representando no brasileiro em Recife, no mesmo período do futsal. Isso é um avanço enorme. Voleibol, gente, é uma modalidade que depende de estatura, depende de... Olha, é difícil demais você chegar. E Luciano e Keune faz um trabalho, gente, que vocês precisam conhecer. Se vocês não conhecerem... Não, eu conversei com ele essa semana, ele disse, eu tô fora com o time, mas assim que eu chegar, será um prazer ir aí. Cara, e ele está pré-agendado já. Ele tem trabalho voluntário, trabalho de tudo. O que você pensar, Que ele maravilha. faz. Então ele é um cara muito bom no voleibol aqui na nossa região, entre outros. Aqui a Lindual está dizendo que irá representar o brasileiro. Tem um belo trabalho o professor Renato, realmente. Com certeza. Fala do seu sonho, Beto, para que Bom, talvez seja o sonho de outras pessoas, né? Compartilhe, meu amigo. É vontade da cidade, né? Toda grande cidade, porte de Petrolina, menor porte, sempre tem um ginásio. A gente tem o do Oswaldo, né? Que não é. Que não é. Exato. Tá servindo. Um ginásio municipal nessa cidade para 5.000 pessoas. Tá faltando. Eu sempre bato nessa tecla desde Caldeirão ainda. É o calor, mano. Rapaz, aí você ia ver festival de handebol, festival de voleibol, de basquete, Tudo. né? Jogos escolares ali dentro. É outra coisa. Da outra nível, vida. né? Aí você vê garotos se destacando, né? É uma coisa boa, mas infelizmente... Ainda não chegou, né? A gente torce muito que isso aconteça, independente de gestões. A gente é apaixonado pelo esporte, tá? A gente torce muito que isso aconteça. Eu não vou nem dizer que seja um ginásio de 5.000 pessoas, tá? Mas um ginásio bom, com capacidade mínima aí de 3.000 em diante, tá? Mínimo O 3.000. Sesc tem 4.000. O Sesc hoje é um ginásio, é o único ginásio que nós temos com capacidade de organizar grandes eventos. Não é municipal. Isso. Se o Sesc está, não sei, gente, eu não andei mais lá, mas estava para entrar em reforma. Se o Sesc fechar, você não tem um ginásio para fazer nada, tá? Hoje em Petrolina, de grandes eventos. Por exemplo, a Copa TV Grande, ela precisa do Sesc, porque é a única que tem capacidade de receber. E a gente torce muito que a prefeitura, em breve, consiga um ginásio bom para a gente e aconchegante. Porque o ginásio do Sesc, por exemplo, o ginásio do Sesc ele é antigo, é uma construção aí de muitos anos atrás e não é confortável, tá? Para mim que estou lá dentro da quadra, para você que está jogando, é uma maravilha, mas para o torcedor lá ele é desconfortável. E todos nós sabemos o desconforto que ele é. Então ele precisa modernizar para ter mais conforto para receber pro as torcedor. pessoas. Isso. Roberto, só a gente finalizar aqui, então já surgiu mais 4 opções de lugares para construção. Vai lá. Antiga área do São João, lá perto do aeroporto. Sim. A que eu defendo é aqui na atual área do São João, que é central, pega todos os bairros periféricos com transporte. O que você sugere é ali ao lado do shopping, que também é uma área boa, ao lado do centro de convenções ali. Mas ali, né? estão construindo algo lá, né? Não tem espaço. Não, Eu também sempre sonhei, sempre imaginei um ginásio ali. Perfeito. Pronto, doido. Estão reformando o centro de convenções, mas ao lado tem um espaço. Tem, pra é muito Sonhei grande. com um ginásio ali, tá? Ali ao Cada lado. vez que eu mais... E o Moisés aqui está sugerindo, dentro do Parque Josefa Coelho, levando em consideração o estacionamento. Exatamente. São 4 sugestões que o atual e o futuro prefeito, se for esse aí, ou o futuro prefeito,
já tem. Então ele não precisa se preocupar com o local. Nós já estamos sugerindo 4 lugares, né? Dinheiro, o governo federal tem direcionado ao esporte. É só apresentar os projetos. Então, assim, a gente já está dando quase tudo aí, prefeito. Aí. Força política não falta. Não né? falta, né? Então, assim. Diga-se de passagem, né? A gente tem muito assim, estão sendo construídas praças esportivas, mas não é a mesma coisa que a gente está falando. Não. Tá? O objetivo é diferente, ali é lazer, ali é atividade esportiva, ali é uma coisa diferente, tá? Que são extremamente valorizados. Eu acho que deveria ter pelo menos 3, 4 parques municipais em Petrolina, porque o movimento daquilo ali é maravilhoso. Mas a gente está precisando, a gente está falando de um estádio que precisa, a gente está falando de um ginásio que precisa, a gente está falando de uma piscina, um parque aquático, isso que precisa, que são isso, a pista atletismo está chegando, né? No Centro de Esporte e Lazer agora, tá? Vai chegar, vai né? chegar lá está sendo construída uma pista oficial. Que bom, a APA agradece. Isso. E os futuros atletas, né? Então isso é que está faltando a Petrolina realmente chegar a coisas oficiais que você possa trazer para aqui um brasileiro, rapaz. Você trazer uma competição grande, você poder motivar uma coisa enorme, e aí o esporte vai crescer. Foi o Eduardo Moral que falou isso, né? Trazer uma Copa de Futsal, né? Nível de Pernambuco, de handebol, de basquete, aí sim a coisa realmente pega. Com certeza. Beto, acho que nós vamos fechar com ele, vamos, né? E aí a gente já pôs aí o seguinte: agradecimentos, né? Pode ficar à vontade. Se tiver algum parceiro que você quiser falar, né? Não tem problema, aqui o espaço é nosso. Primeiro agradecer a vocês pelo convite, tá? Todos aqui que estão aqui. Agradecer pelo convite, é sempre muito bom nós termos um espaço aberto para falar do esporte como todo. Vocês viram que eu não falei só de handebol, porque é muito fácil eu falar só de handebol e o amor, né? Então, um agradecimento muito grande e espero que continue as portas abertas para outros aqui, tá? Como eu disse, eu sou um apaixonado pelo esporte, eu acho que todos os esportes têm seu valor e devem. Uma escola deveria não era um professor, não. Deveria ter vários professores e você lá ter o direito, como nos Estados Unidos de escolher. Nos Estados Unidos, se você chegar até a nível universitário, você vai fazer sua matrícula, escolha 3 esportes, tá? Não. Você é obrigado a praticar 3 esportes, tá? Aqui nós deveríamos ser do mesmo jeito nas escolas para que a gente pudesse desenvolver nosso esporte, tá? Número de medalhas maiores, né? Não só isso, você iria diminuir as pessoas nas academias também, porque praticante de esporte não precisa estar dentro da academia lá, né? Eu digo isso direto a meus alunos, de fundamental, tá? Então, agradecer a vocês a oportunidade, o espaço aberto, tá? Agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Você falou aí várias pessoas que são pessoas muito próximas, meu filho, minha esposa, falou meu compadre, falou amigos de infância aí, falou nosso mestre Marconi Barros, tá? Uma pessoa que tem um carinho enorme por ele, um respeito enorme, tá? Nós somos rivais muitos anos, mas um rival de esporte e nunca de pessoa, tá? Agradecer a todos, agradecer a Léo Marcel, que é um parceiro meu aí de handebol de muitos anos, meus atletas que estão vários acompanhando aí. A gente gostaria de agradecer. Mororó está conosco. Meu amigão, irmãozão aí de muitos anos. Jogamos juntos, ele até hoje me escuta quando precisa. Então, são pessoas que eu tenho muito a agradecer. Empresas, eu acho que agradecer o apoio dado pela prefeitura, mesmo sendo espaço para nosso treinamento, a gente tem que agradecer. Tá? Agradecer aos colegas que são empresários aí, que estão sempre nos apoiando. São todos, nossos empresários aqui na camisa, são todos atletas de nossa equipe, pequenos empresários que nos dão apoio, tá? Então, tem um que tem transporte, que nos dá apoio, tem outro que é contador, que é o Marcel, que nos dá apoio, que é professor também, tem outro que é Marcos Vinícius, que é personal, tem Estúdio Pop, que é professor e personal. Aí vai todos, se eu esqueci alguém aqui, gente, tá? Tem o nosso amigo NL Paulo Afonso, tá? que é médico, que tem uma empresa. Então, são as pessoas que quando a gente viaja,
Dão 100, dão 200, dão 500, dão um que dão para a gente poder sobreviver ao handebol, tá? E deixar aqui um recado, convite para vocês três e para quem nos estiver assistindo, para ir acompanhar a Copa Petrolina dia 28 e 29 no ginásio do Oswaldo e no ginásio da Univasse. Nós vamos estar lá com categoria juvenil e categoria adulta. Nós estamos aí numa expectativa aí da gente ter uma faixa de 9, o limite é 9, então eu acredito que 9, 8, 9 equipes no masculino, feminino é menos um pouco, tá? É uma questãozinha um pouco difícil o feminino, mas nós devemos ter aí de 6 equipes acima, o juvenil feminino deve ter bastante, o juvenil masculino, então vocês terão a oportunidade de ver o handebol de Petrolina, 28 e 29 de setembro, tá? Estão todos convidados. Eu espero que a gente marque outra oportunidade para falar. Sim, tá? vamos. Até desse acontecimento aí. Isso seria interessante, tá? A gente vai estar com essas categorias. Já deixo divulgado também, dia 13, 14 e 15, nós teremos a Copa Dom Bosco, categoria de base de handebol, professor Marcos. Então a Copa Dom Bosco de handebol é 13, 14 e 15 no Colégio Dom Bosco, só categoria de base, só categoria escolar, 12, 14 e 17. Tá? Já deixo aqui, inclusive eu estarei lá como técnico, minha equipe que é iniciante, mas estará lá participando também, tá? Então deixo convite aqui para todos irem assistir, acompanhar e façam, aqueles que estão acompanhando e aqueles que tiveram a oportunidade de ver, façam o esporte uma opção de vida, tá? Não façam ele só algo supérfluo, algo de passagem. Façam uma opção de vida que vale a pena. Eu posso garantir a quem não fez que vale a pena e muito, tá? Muito obrigado a todos.